Meninas, é o seguinte, eu já acompanhei várias e várias alunas que fizeram a utilização de esteroides anabolizantes, certo? Cada um orientado de uma maneira, uma pelo médico, outra por conta. E eu queria reunir aqui algumas coisas que mesmo quem está orientado por médico, que não é um bom médico, que fique claro, comete de erros, certo? Então clica no gostei, se inscreve no canal, porque meninas, o que acontece é o seguinte, existe uma coisa que o homem não se preocupa, que a mulher tem que se preocupar. Então a mulher tem que se preocupar com tudo do esteroide e mais isso, que é o quê? A escala de virilização possível de cada esteroide anabolizante. E por que a gente tem que discutir sobre isso? O que é essa virilização? É você masculinizar. Então você começa a ter pelo no rosto, o seu queixo fica mais quadrado, o seu clítoris quer evoluir para um pênis. E você viu que eu fiz o dedinho grande, porque pode aumentar bastante. Pode cair o teu cabelo, pode deixar sua pele oleosa cheia de acne, entre outras características, né? Essas últimas não são necessariamente virilizantes, mas também podem acontecer com você. Então tem que tomar muito cuidado. E por que vocês têm que tomar muito cuidado? Porque você já parou para pensar no nome? Esteroide anabólico androgênico. Ou seja, andro-homem, gênico geração, geração de características masculinas. Aumento de massa muscular, lógico, mulheres também podem, porque também respondem à hipertrofia. Mas se você olha o corpo masculino e feminino naturalmente, até mesmo sem estímulo de treino, você vê que o corpo masculino tem mais massa muscular. Então você vai ganhar massa muscular, você vai perder gordura mais fácil, desde que você faça uma boa dieta. Eu tenho um curso de dieta muito bom, que pode te ajudar a estruturar uma excelente nutrição. Mas, fora isso, você também tem os efeitos que a gente chama de indesejáveis, né? Porque a gente tem efeito desejável e indesejável. Isso é muito legal da gente citar, porque, por exemplo, manja Tammy Gretchen, que estava mulher e aí fez uma transformação para um homem trans? Redução de mama é um efeito da testosterona, que para muitas mulheres pode ser indesejável, mas que neste caso era desejável. Então a gente não trata a droga com efeito isso ou aquilo. A gente fala, acontece isso, isso, isso. O que você quer daqui? O que você não quer daqui? Então, para algumas, pode ser sensacional engrossar a voz. Para outras já não. Só que o grande lance é que você não consegue selecionar o que você quer. É uma baldada. Sabe como pegar um balde de água e jogar? Vai, se vira aí. E como é que a gente faz para não ferrar com tudo, Leandro? Bom, quando tiver qualquer dúvida, você procura Leandro Twin mais tema. E você precisa entender que existem vários esteroides anabólicos androgênicos e que cada um tem uma escala de virilização. Então você vai evitar todos que têm essa escala maior, a menos que você queira o efeito de virilização. Mas no geral não é o caso. Então vamos lá. O mais fraquinho de todos, Proviron, mas o efeito anabólico dele é muito baixo. Então a gente não costuma utilizar para ganhar massa muscular e tal. Depois a gente passa para os SARMs, mas não todos os SARMs. A Ostarine, a Andarine são muito tranquilas. São a escola primária do esteroide anabólico androgênico. Se você tem medo de tudo, e é bom que você tenha, comece, se for para começar, na Ostarine e na Andarine, sempre com orientação médica. Porque aí o médico vai passar para você as coisinhas, vai passar os manipuladinhos que você vai comprar da Oficial Pharma, com certeza, para te ajudar a proteger. Depois disso, a gente passa para a boldenona. O problema da boldenona qual que é? É uma droga de uso veterinário. Aí você vai comprar num laboratório underground. Se o cara for mal intencionado e colocar testosterona no lugar de boldenona, que boldenona é cara, é difícil de achar, aí você vai se ferrar pra caramba, porque a gente vai falar da testo, você vai ver que ela tá lá em cima na lista. Então toma cuidado com boldenona. Boldenona é uma boa droga, só que o problema é achar uma de verdade. Diferentemente do Hemogenin. Lembra que a lista é em ordem crescente, do mais leve para o mais pesado. O Hemogenin, a oximetolona, ao contrário do que o pessoal imagina, ela não é altamente androgênica. Então ela é uma excelente droga para bulk em mulheres que não se importam de ficar com o aspecto de roliço, porque retém muito líquido. Depois nós vamos para o Masteron e o Primobolan, que são duas drogas excelentes para as mulheres e que dividem a posição aqui bastante acirrada, assim, bastante próximo. Leandro, e a oxandrolona? Ela vem depois desse. Poxa, quer dizer que o Hemogenin ele é menos virilizante do que a oxandrolona? E ninguém fala disso. Mas lógico, eu acho que agora é um bom momento para falar disso. Depende do quê? Da quantidade. Hemogenin é um comprimido.
Oxandrolona é um comprimido. Esquece comprimido, esquece cápsula. Não é assim que se trata o esteroide. É miligramagem. Um comprimido de Hemogenin, de farmácia, tem 50 miligramas. Um comprimido de Oxan manipulado tem 5. Entende? Então, lógico, 50 miligramas de androgênico, mesmo que seja mais leve, vai dar muita diferença com o Oxan. Agora, se você pegar 5 de Oxan e 5 de Hemogenin, aí beleza, o Hemogenin vai ser menos virilizante. Continuando na nossa lista, Turinabol, também, que é excelente. Aí nós vamos começar a entrar agora, mas que assim, olha, eu recomendo evitar, a menos que você tenha um fim muito específico, você queira muito alguma coisa, que é a Deca, que muitas mulheres realmente utilizam, tá? Mas sofrem um pouco com a virilização. Depois, o Dianabol, estano, gente, estano para mulher não é de boa, estano é virilizante pra caramba. Leandro, meu médico prescreveu 3 miligramas. Não, meu médico prescreveu 20. Toma cuidado, vai dar colateral pra caramba. Então o estano tá basicamente no top 3. Qual que são as duas acima? Testosterona e trembolona. Trembolona pra mulher esquece, tá? Esquece, de verdade. Você vai competir forte, pesado? Bom, aí você não estava assistindo o vídeo aqui, você estava já com o coach lá, com o treinador, com o médico, enfim. Não vou discutir ética aqui, vou só falar como que é. Agora, se você não vai competir, esquece trembolona e esquece testosterona. Lembra do caso da Tammy Gretchen? O que você acha que ela usou para masculinizar? Usou testosterona. É esse o efeito que você quer? Se for, vai procurar o teu médico, é isso aí, como foi o caso dela. Que hoje é ele. Porém, uma mulher que quer continuar com aparência feminina, corre dessas 3 drogas. Leandro, mas eu fui num médico e ele me passou testosterona. Lembra do que eu falei no meio do vídeo? Existe a miligramagem. Você vai usar uma testosterona para fazer uma terapia de reposição de testosterona? Beleza. Não, eu quero dose suprafisiológica para extrair resultados. Eu não quero qualidade de vida. Eu quero virar uma super mulher. Toma cuidado, que é mais fácil você virar um super homem. Então uma mulher que tem testosterona baixa, recebo muito isso aí no Instagram, caixinha de perguntas. Abro todo dia, tá? Corre lá no Instagram e me manda a tua dúvida. Uma mulher que tem texto baixo faz uma reposição, galera, fantástico. Tem que fazer. Lógico, com orientação médica. Mas se a sua texto é baixa, faça. Agora, vou jogar testosterona em dose suprafisiológica. Não. Você tem que considerar que uma mulher produz 10 vezes menos testosterona do que um homem. O que dá mais ou menos aí, então, 7 miligramas de testosterona por semana. E os níveis fisiológicos vão ficar mais ou menos entre 15 e 75 nanogramas por decilitro. Isso é uma faixa legal para a mulher. De preferência, se conseguisse trabalhar de 30 a 75, fica mais interessante, quadrante superior. Normalmente, como prática médica, que a gente vê muito, né, é trabalhar com menos de 80 miligramas de andrógenos por semana. Ou seja, um ciclo de 10 miligramas de ox por dia, você pode virilizar, tá? Até com 1 miligrama você pode. Mas até 80 miligramas na semana costuma ser uma coisa mais sutil, mais suave. Começou a engrossar a voz, ela regride um pouco. Quando começa a meter a mão um pouco mais nisso, a gente começa a ver efeitos mais acentuados de virilização. Vale lembrar uma coisa muito, muito importante. A gente tem quimiorreceptores em várias partes do nosso corpo. Então tem mulher que vai ter mais quimiorreceptor para o androgênico no clítoris do que nas cordas vocais. Outras ao contrário. Então a gente não observa uma similaridade. Tantos miligramas vai causar isso. Não. Tem gente que vai tomar tantos miligramas e não vai dar nada. Tem gente que vai se ferrar inteiro. Tem gente que vai se ferrar inteiro numa parte e na outra não vai dar nada. Então, qual que é o segredo se for usar esteroide? Fazer com orientação médica sempre. E segundo, começar com a menor dose possível. Não tenha pressa. Se você tem pressa, eu já te falo, nem treina. Não treina. Sabe, aqui é devagar as coisas. Mas eu vou tomar esteroide para acelerar. Então, mas aí você vai passar de 10 por hora para 20 por hora. Entende que você vai continuar evoluindo devagar, só vai ser menos lento. Então, não tenha pressa. Mulher que tem pressa, homem também, mas vamos falar das meninas aqui. Menina que tem pressa na hora de usar esteroide é a que mais se ferra, certo? Vou deixar agora aqui um vídeo para vocês, que é a droga mais famosa, então vocês têm que conhecer ela, sabe, do começo ao fim, que é a oxandrolona. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui.